O Japão se destaca em seus avanços tecnológicos enquanto mantém sua cultura e tradições e é um dos lugares mais excepcionais para se visitar. Enquanto o Japão é conhecido por sua limpeza e higiene de alto nível, também tem a extraordinária honra de ser o único país que vende exatamente o que anuncia. Por isso, o Japão é sem dúvida um excelente país em quase todos os aspectos. Sua beleza e brilhantismo são simplesmente inigualáveis. De alojamentos futuristas a novidades adoráveis, o Japão é altamente único e fenomenal. E aqui você verá as 15 coisas que não podem ser vistas em nenhum outro lugar, exceto no Japão. Hotel em cápsula. Hotéis de cápsula são acomodações futuristas que levam o termo compacto a um outro nível. Estas cápsulas, estilo ficção científica, oferecem um lugar barato e confortável para descansar a sua cabeça, enquanto cidades lotadas do Japão oferecem uma estadia surpreendentemente aconchegante e sem luxo para aqueles que estão apenas procurando se hospedar. No entanto, os visitantes não têm que renunciar ao conforto. Hotéis em cápsulas japonesas têm banheiros compartilhados, TVs, áreas de entretenimento, serviços de alimentação, Wi-Fi grátis, tomadas elétricas, livros e muito mais. Os hotéis cápsula cobram menos do que os hotéis regulares ou comerciais, enquanto ainda oferecem aos hóspedes camas particulares, fachadas e comodidades mínimas. Então, o preço por noite é normalmente entre 3.000 e 4.000 ienes. Alguns hotéis temáticos e premium de cápsula, com preços ligeiramente mais altos, abriram recentemente em Tóquio, Kyoto e também Osaka. Além disso, alguns podem ter bares, salões, salas de jogo, máquinas de venda automática, instalações de lavanderia, quiosques de internet e bibliotecas de mangá dentro dos edifícios. E atendem principalmente homens de negócios. Muitos agora dão as boas-vindas aos visitantes do sexo feminino e oferecem dormitórios específicos para cada sexo ou instalação separada para homem e mulher. Os turistas estrangeiros também gostam de se hospedar em hotéis cápsula, que cada vez mais oferecem sites em inglês e plataformas de reserva. A cápsula é uma estrutura de fibra de vidro que tem 1,2 metros de largura, 2 metros de comprimento e 1 metro de altura. É construída em torno de um colchão de futon de tamanho único. Geralmente são empilhadas 2 unidades de altura e colocadas lado a lado ao longo do corredor. Cada cápsula é fornecida com lençóis, cobertores, travesseiros e uma luz integrada, relógio despertador, TV e rádio. Para a privacidade, uma porta ou cortina pode ser encontrada em frente à entrada. Banheiros inteligentes. Os lavatórios japoneses ou superbanheiros são estocados em uma infinidade de atributos de alta tecnologia. Esses futuros banheiros são muito superiores aos outros, apresentando uma variedade de spray, controle de temperatura de água, perfumes e até sons de cancelamento de ruídos. Eles podem parecer complicados no início, mas são manejáveis com algumas dicas simples. TOTO, o maior fabricante mundial de banheiros, relatou um lucro de 311 milhões de dólares em 2017. Isso foi trazido principalmente por ele vendendo 50 milhões de suas lavadoras patenteadas, um bidê eletrônico integrado ao assento do vaso sanitário, que agora está presente em 70% de 80 casas japonesas. Agora existem lavatórios em casas e hotéis, lojas de departamento, estações de trem e muitos outros locais porque muitos japoneses afirmam que nunca mais querem voltar a usar papel higiênico em seus banheiros. O uso de banheiros inteligentes se tornou tão difundido no Japão que a Associação da Indústria Japonesa de Equipamentos Sanitários teve que padronizar os pictogramas nos botões para evitar confusão entre os visitantes estrangeiros em 2018. Nos banheiros japoneses mais antigos, o dispositivo Otoheim, tipicamente identificado por uma marca de nota musical, uma vez foi alojado em uma caixa separada montada nas paredes dos banheiros públicos. Dependendo da situação, você começa pressionando o botão Otoheim ou acenando sua mão em frente ao dispositivo. Se sua bexiga ou cólon for tímido, ele produzirá um som de descarga que cobre os ruídos do seu banheiro e torna o uso do banheiro mais confortável. Um dispositivo como o Otoheim será sem dúvida visto como uma dádiva de Deus nos Estados Unidos, onde muitas pessoas se voltam para táticas como cronometrar as suas evacuações para alguém fora da banca usando o secador de mão. Este pode ser um dos fatores que contribuíram para o crescimento de vendas da TOTO nos Estados Unidos ao longo dos últimos anos. Cafés anime. Numerosos cafés de anime e personagens baseados em populares franquias japonesas, incluindo Pokémon, Hello Kitty, One Piece, Sailor Moon, Doraemon e mais, podem ser encontrados por toda Tóquio e outras grandes cidades. Esses cafés são uma terra de sonho de otaku com bolos, bebidas, sorvetes, panquecas e outras guloseimas que imitam as cores e estilos dos personagens amados. Não espere se você encontrar um que você goste, porque enquanto alguns são eventos sazonais, muitos não estão abertos o ano todo. Do anime aos videogames, Akihabara é reconhecido principalmente como o centro da cultura nerd de otaku. Como resultado, existem naturalmente muitos negócios voltados para essa demografia. Mesmo que a cultura otaku não seja o seu forte, você ainda pode se divertir muito lá, porque é uma área movimentada com uma grande variedade de lugares únicos e interessantes. Para citar alguns que são extremamente populares entre os fãs de anime,
Gundam Café. É uma loja que é diretamente do mundo do conhecido anime Mobile Suit Gundam. Como o seu nome sugere, eles oferecem refeições e bebidas inspiradas nos robôs e personagens do show. O item mais popular no menu é o café com leite, que vem em 19 sabores, 3 dos quais são exclusivos deste estabelecimento. Você pode comer enquanto assiste ao anime Gundam em uma grande tela no interior da loja, em forma de nave espacial. Ao contrário da maioria dos cafés que você vê por aí, onde eles servem apenas refeições leves, o Gramvania oferece opções substanciais de almoço e também jantar. A carne assada é a especialidade deles. Se você completar a missão diária no café, que pode envolver comer muita comida ou terminar um prato rapidamente, você pode posar por uma foto com ela. Experimente a missão se você quiser um desafio ou se você achar que come muito. Eles têm uma grande seleção de cervejas para escolher, com cerca de 30 cervejas de 12 nações europeias diferentes. Trens temáticos. Os trens temáticos no Japão acrescentam emoção às viagens com design distinto, extra divertidos e conexões intrigantes às franquias populares. Os destaques incluem o Toreio Tsubasa, que fornece um pedilúvio e uma janela de visão para aproveitar o deslumbrante cenário de Fukushima e Yamagata com o máximo conforto, assim como o Jambi Shinkansen, que é repleto de instalações de artistas renomados inspirados no cenário de Niigata. Há também trens com características com lareiras de madeira, playgrounds, assentos de kotatsu, refeições gourmet, cursos de degustação de sake testing, open roofs e mais, que são inspirados pelo anime e videogames como Pokémon With You, em Kezenuma, a prefeitura de Miyagi. Em Niigata, você deve pegar o Jambi Shinkansen, um trem-bala que Junior East habilmente converteu em um trem de arte. A própria fachada deixa uma impressão duradoura graças às magníficas decorações de imagens de tirar o fôlego. O Festival de Fogos de Artifício de Nagaoka em Niigata. Você pode se aproximar com instalações e animações fascinantes que foram feitas especialmente para artistas conhecidos dentro desse trem. Relaxe e aproveite a atmosfera tranquila que as paredes da sala de estar com arte espalhada criaram. Além disso, tem uma sala de jogos onde as crianças podem interagir com imersivos em primeira mão, ao mesmo tempo que aperfeiçoam seu senso estético. Qual a melhor maneira de deixar os seus filhos se divertirem por um tempo enquanto você desfruta de uma deliciosa xícara de Niigata, especialmente de Tsubami Coffee? Frutas de luxo. O preço das famosas melancias quadradas do Japão pode chegar a 15 mil ienes, ou cerca de $140, tornando-as longe de um tratamento barato, né? Mas isso é apenas o começo. A melancia Densuki, que foi vendida por um preço recorde de 650 mil ienes, ou $6 mil, e as uvas Ruby Roman, do tamanho de uma bola de ping-pong, que começam em torno de 40 mil ienes, ou $365, um cacho, são algumas das frutas mais caras do Japão. Para começar, muitos fazendeiros locais estão motivados a cultivar frutas magníficas que honrarão sua prefeitura porque estão orgulhosos disso. Não é raro que eles concentrem todos os seus esforços em criar apenas uma fruta e um pedaço de terra, atendendo a todas as suas necessidades com cuidado, como se eles estivessem criando uma criança. Isso implica com o preço premium, que será cobrado aí por essa fruta rara, a fim de compensar os agricultores por todo o seu trabalho. Em segundo lugar, algumas frutas são puramente sazonais. Morangos e maçãs são frutas de inverno, enquanto melancias e outros melões são tipicamente associados ao verão. Como estas frutas são sazonais, eles podem comandar preços altos porque os amantes dedicados da fruta se apressarão a comprá-las assim que estiverem disponíveis em supermercados e lojas de departamento. As frutas também são tratadas como presentes de luxo no Japão, onde frequentemente as pessoas dão aos seus entes queridos e parceiros de negócios como sinal de gratidão. Por causa disso, os fazendeiros japoneses estão frequentemente ansiosos para cultivar frutas caras, a fim de lucrar com esse costume cultural. As melancias são cultivadas em uma variedade de formas e tamanhos criativos, mostrando o engenho e criatividade dos fazendeiros. Já se deparou com imagens atraentes de melancias quadradas nas mídias sociais? Essas melancias são conhecidas como melancias Zentsuji, porque são cultivadas na cidade de Zentsuji, Kagawa. Um desses melões em forma de cubo esteticamente agradável pode custar até 10 mil ienes japoneses. Falsos alimentos em exposição. Os restaurantes japoneses frequentemente exibem modelos de plástico realistas de seus alimentos para atrair clientes e anunciar o que está disponível. Estes petiscos plásticos frequentemente enfeitam as janelas dos restaurantes japoneses, chineses e familiares para tornar a tarefa demorada de escolher onde comer diretamente fácil. Eles são uma grande ajuda para aqueles que não possuem habilidades linguísticas. Não é surpreendente que esta prática tenha se espalhado. Esta arte intrincada e delicada, que é tipicamente feita à mão, está enraizada na cultura japonesa. Com 85 anos de história, Gansu Shokuhin Sample ya Kappabashi Brunch é um renomado e conhecido varejista. Está situada na rua Kappabashi, que é referida como a maior rua comercial do Japão dedicada às artes culinárias. É muito simples de se ver graças à sua falsa exposição de comida, sushi e cardápios de sorvetes.
edição limitada de Kit Kats. Enquanto que os Kit Kats são perfeitamente normais e populares em todo o mundo, o Japão aumentou a criatividade ao criar uma tonelada de sabores únicos e excitantes que não são encontrados em nenhum outro lugar. Enquanto o conhecido Kit Match Cat vem à mente imediatamente, é apenas o começo. Iogurte, wasabi, feijão adzuki, manju, cheesecake, maçãs, pudim, até mesmo Kit Kats com o sabor Sake Flavored são alguns dos destaques mais incomuns. Embora o modesto Kit Kat tenha sido distribuído pela primeira vez em 1973 no Japão, não foi até a virada do milênio que a Nestlé Japão, a empresa proprietária do Kit Kat, tentou diversificar os seus produtos, introduzindo o sabor morango em Hokkaido, coincidentemente no início da estação de colheita de morangos da região. Desde então, a popularidade de Kit Kat aumentou graças à capacidade da Nestlé, do Japão, de capitalizar o costume de dar lembranças no Japão. Os sabores de edição limitada também aumentam o valor percebido de Kit Kat para os consumidores. 20 anos depois, quase 400 sabores foram criados e a cada ano, 40 sabores estão disponíveis, além de 20 a 30 novos sabores rotativos. O modesto Kit Kat foi distribuído pela primeira vez no Japão em 1973, mas só na virada do milênio é que a Nestlé Japão, a empresa proprietária do Kit Kat, experimentou a diversificação de produtos, trazendo o sabor morango para Hokkaido, e mais sabores estão sendo criados. Máquinas de venda automática em excesso. Existem mais de 4 milhões de máquinas de venda automática no Japão. A maioria é estocada com uma variedade de refrigerantes e café em lata, mas algumas das variações mais interessantes estão estocadas como figuras de ação, guarda-chuvas, sopa, leite, arte, mercadoria de anime, cerveja, cigarros e muito mais. A segunda surpresa aparece quando você se acostuma a ver máquinas de venda automática em todos os lugares e começa a prestar mais atenção ao que elas oferecem. Apesar de a maioria das bebidas serem principalmente água, café, refrigerantes e sucos, algumas máquinas de venda automática também vendem itens inesperados como milho, feijão doce, sopa de amêijoa, caldo de camarão ou até mesmo caril indiano. Quando chega o inverno, as bebidas quentes também são vendidas nas máquinas de venda automática. Tóquio introduziu recentemente uma máquina de venda automática de ramen, congelado e também com gyoza, embora isso não seja novidade, já que existem máquinas de venda automática de ramen para copos. Alguns anos atrás, máquinas de venda automática de frutas, particularmente aquelas que vendiam bananas, sachês de abacaxis ou maçãs picadas, se tornaram bastante populares. Kotatsu. Enquanto os sistemas de aquecimento central e as paredes isoladas estão em grande parte ausentes das casas japonesas, o incrivelmente aconchegante Kotatsu mais do que compensa essas deficiências. Você pode sobreviver ao inverno japonês com conforto e eficiência com este conjunto de mesa e cobertor aquecido eletricamente, embora se levantar será uma luta constante. Um kotetsu é uma pequena estrutura de mesa de madeira com um tampo de mesa que é apoiado por um futon ou cobertor grosso. Uma fonte de calor está localizada abaixo, frequentemente integrada à própria mesa. Apesar de ser usado em outros lugares, o kotetsu é usado quase exclusivamente no Japão. Mochilas Handosero. Os estudantes japoneses de ensino fundamental podem ser vistos indo para a escola usando práticas e bonitas mochilas Handosero. Elas frequentemente custam uma fortuna, são feitas de materiais premium como couro e são feitas para durar 6 anos completos de escola. Apesar da sua aparência adorável, elas eram originalmente um tipo de mochila militar usada durante o período Edo, que foi inspirado na Europa durante 1603 a 1868. Na verdade, a palavra holandesa Hansel, que significa mochila, é de onde vem a palavra Handosero. Photoshop da vida real. Mais uma vez o Japão tornou uma ideia básica e criou uma maravilhosa tecnologia. Desta vez, a cabine fotográfica comum passou por uma luxuosa atualização sob uma forma de purificura. Com a ajuda da maquiagem, tom de pele, alargamento dos olhos, perda de peso e outros efeitos, você pode parecer uma celebridade ou um alienígena nessa experiência fotográfica melhorada. Suas fotos também podem ter adesivos coloridos, notas e datas adicionadas digitalmente. Adições serão instantaneamente impressas várias vezes para serem compartilhadas e trazidas para casa. As máquinas Purikura são encontradas em qualquer lugar, parque temático e ocasionalmente até mesmo em aquários e lugares famosos. É muito popular entre adolescentes e jovens adultos japoneses e tem crescido com popularidade no mundo inteiro também. Em 1995, a Atlas produziu uma máquina de purificação Print Club, que foi a primeira do seu tipo. A empresa controladora da Atlas oficialmente registrou o nome Print Club, também conhecido como Purificura. A cabine de fotografia e o canto Hakugaki são as duas seções das máquinas. Rascunhar é usar o Hakugaki. O canto Hakugaki tem canetas de várias cores e texturas, assim como carimbos nas formas de corações, estrelas, animais, bigodes, perucas e orelhas. Na maioria das vezes, você tem apenas uma pequena janela de tempo para fazer a foto, mas você ainda tem um tempo legal. Seja criativamente irrestrito. Tanto a exposição de Hakugaki quanto a exposição da máquina dentro da cabine fotográfica são de altíssima qualidade.
O toque, os dedos e as canetas que estão presas ao stand fazem com que ela reaja. Ela é superior a uma tela de TV. Dependendo da máquina, seus olhos podem parecer maiores, suas pernas podem parecer mais longas e mais finas, seu corpo pode parecer menor e mais fino, seu cabelo pode parecer mais macio e brilhante e sua pele pode parecer mais branca. Embora você possa escolher o quão forte você quer que cada um desses efeitos seja, você geralmente não pode se livrar deles completamente. A máquina irá pedir o seu endereço de e-mail após ter terminado de editar a sua foto. Eles enviarão a versão digital das suas fotos para o seu celular se você inseri-la. Isso fará com que seja muito mais simples para você compartilhar sua experiência nas mídias sociais. Yuru Kiara. As mascotes japonesas chamadas Yuru Kiara são usadas para anunciar cidades, condados, destinos turísticos, mercadorias e muito mais. Elas podem ser encontradas em todo o país e variam de adoráveis e bem-humoradas a bizarras. A mascote NHK, Domukun e Kumamon, da prefeitura de Kumamoto, ambas bem conhecidas em todo o mundo, são duas das mais famosas Yuru Kiara. Mesmo sendo frequentemente atingidas ou perdidas, seu poder e riqueza não devem ser desvalorizados. Em apenas 2 anos, Kumamon deu a Kumamoto um adicional de 124,4 bilhões de ienes. Arte do arroz com casca. As ilustrações em arroz peri são um tipo de arte natural que são frequentemente exibidas entre junho e outubro, tornada famosa pela cidade de Inakadachi, na prefeitura de Aomori. Esta forma de arte intensiva de trabalho foi introduzida pela primeira vez em 1993, como uma iniciativa de marketing para uma determinada marca de arroz. Envolve o plantio manual de várias cepas coloridas de arroz para criar uma imagem quando vista de cima. Desde então, ela se desenvolveu em uma amada tradição local, com interações anteriores apresentando imagens incrivelmente detalhadas de Marilyn Monroe, Godzilla, Audrey Hepburn, Star Wars e muito mais. Campos de arroz em terraços são uma maneira impressionante e criativa para o Japão utilizar a sua paisagem rural. Os campos de arroz em terraços, conhecidos como tanada em japonês, têm sido usados por séculos para cultivar o arroz, um dos alimentos mais essenciais na dieta do país. Apesar do terreno desafiador e das condições de cultivo pouco amigáveis. Os campos de arroz em terraços no Japão não apenas fornecem alimento, mas também são de uma beleza de tirar o fôlego, melhorando a paisagem já de tirar o fôlego. Semáforos azuis. No Japão, os motoristas param no vermelho e continuam no azul. A palavra ao, que é traduzida como azul em inglês, foi e é frequentemente usada para descrever tanto o azul quanto o verde, porque a língua japonesa historicamente fazia pouca distinção entre cores verde e azul. Embora a palavra midori ainda seja usada para descrever o verde no Japão contemporâneo, ainda há vestígios desta cultura presente, mais notadamente no sistema de semáforos. A cor do semáforo japonês é de acordo com as diretrizes estabelecidas pela Comissão Internacional de Iluminação, uma tonalidade de verde muito próxima do azul. É interessante notar que os primeiros semáforos no Japão foram oficialmente designados por lei como Midori Verde. Mas muitas publicações e indivíduos na época começaram a se referir a eles como azul ao, eventualmente levando a definição oficial de verde a ser mudada para azul, para refletir a opinião popular. Toalhas molhadas. Embora seja praticada em todo o mundo, lavar as mãos com uma toalha molhada antes de comer é um costume exclusivamente japonês. As toalhas molhadas oshibori, que muito provavelmente são colocadas ao seu lado sobre a mesa, permitem limpar as mãos antes de começar o prato principal. É uma visão bem-vinda que muitas pessoas apreciam. Elas são frequentemente aquecidas ou resfriadas para acomodar a estação do ano. Embora possa ser tentador usá-la também como guardanapo, e você não deve se sentir mal se fizer, mas a etiqueta geral japonesa proíbe isso. Tem numerosas etiquetas de mesa embutidas na cultura japonesa. É costume o povo japonês dizer itadakimasu antes de cada refeição. Como tudo no prato de uma pessoa já foi vivo, pensa-se que seja uma forma de expressar gratidão ao chefe, às pessoas que cresceram ou criaram os ingredientes que compõem a refeição, aos próprios ingredientes. Significa literalmente, eu participo, e há muitas histórias e lendas por trás disso. Em restaurantes, é aceitável não dizer em voz alta para que todos possam ouvir, mas se você for convidado para a casa de alguém, você deve falar alto para que o anfitrião ou chefe possa ouvi-lo, porque é considerado indelicado não o fazer. Você deve primeiro deslizar os pauzinhos descartáveis para fora do envelope de papel, como se eles sempre entrassem. Os pauzinhos devem ser segurados horizontalmente e puxados verticalmente sobre seus joelhos, de acordo com a etiqueta apropriada. Mesmo que quebrar os pauzinhos puxando-os horizontalmente seja uma prática comum, na verdade, é reprovado. Se você os puxar assim, você pode bater na pessoa ao seu lado. A equipe do restaurante interpreta o uso de seus pauzinhos para remover lascas como uma indicação de que você acha que os pauzinhos deles são subpartidos. As lascas em seus pauzinhos devem ser removidas manualmente de forma discreta se elas o incomodarem.